Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o capítulo 10 hoje, tá bom? A gente vai adiantar o máximo possível. Lembrando que nós estamos falando em história sobre a América Portuguesa. Na aula passada, a gente parou no slide 8. Então, vou continuar. Acho que são 40, por aí. Então, nós já falamos sobre o início, né? Aqui já falou, já falou. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pode sempre colocar no chat, tá? Vocês sabem disso. Então, aqui a gente estava falando sobre as feitorias, a utilidade delas, né? Os primeiros colonos vindos, que vieram, construíram pequenas aldeias, pequenas vilas, tá? Que basicamente era para subsistência. Eles viviam ali, né, em redor dessa estrutura. Era só para garantir que existiria uma espécie de um comércio ali entre a metrópole, que era Portugal, e a colônia, que era a região do Brasil, tá bom? Também para garantir com que outras nações não pegassem as terras, não pegassem as coisas que tinham. A primeira feitoria foi construída em 1503. Eu tentei achar foto dela, mas não tem mais nada sobre. Pelo menos não achei. Visando impedir a presença de estrangeiros na região, Portugal enviou navios para patrulhar a costa. Então, esses navios eles ficavam, né, rodando a costa ali. Lembrando que no início, essas feitorias, né, as primeiras embarcações que vieram para o Brasil, tinham apenas 400 pessoas e quase nunca era mulher, né? Nem 10% nesses primeiros 50 anos foi de mulher. Era sempre homem. Estimar efetivamente a colonização de sua posição na América. Então, estimular, desculpa, faltou M, o mu. Então, era tudo isso para estimular com que cada vez mais a colônia desse certo. Portugueses, o governo português, com o Novo Mundo, entrasse em uma nova fase. Início do povoamento. Então, aqui a gente está falando sobre as primeiras fases, né, da colonização. Primeiramente, vai ser o processo de extração, né, de pau-brasil. O segundo vai ser desse daqui que a gente já está falando. Quem é você que está... Ah, tá, obrigada. E exatamente falar quem para você mudar seu nome. Bom que eu sei que é aluno meu. E sim, cada vez mais o pessoal tem faltado às aulas, o que é bem ruim, né? Porque mesmo que vocês... A gente está tentando o máximo, ensinar o máximo que a gente puder aqui, né? Nessas condições. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Então, essa segunda fase vai ser uma fase mais de povoamento, mas eu quero que vocês escrevam, ou no caderno, no livro de vocês, que a colonização portuguesa na América foi de extração. Escrevam isso, porque é muito importante. Isso aqui vai definir as formas coloniais. Quando a gente estudou, por exemplo, a forma colonial das 13 colônias britânicas, né, as 13 colônias da Inglaterra, eram colônias de povoamento. Lembra que eu falei isso? Iam, né, as pessoas para essa região, né, com o objetivo de colonizar, não era de extrair nada. Agora, as colônias de Portugal tinham o objetivo de extração. Isso vai ser importante para a gente hoje? É lógico que sim, porque a gente vai desenvolver uma cidade, né, ou vilas, um país muito agrário, no sentido que o objetivo dele era o extrativismo, não era crescer a galera que aqui vivia. Repito. O povo... Desculpa. A colonização da América Portuguesa desculpa, tô mordendo gelo. A colonização da América Portuguesa era de extração, tá? Okay. Então, início do povoamento. Aqui é que vocês vão começar a ver, olha, apenas a partir de 1530 é que isso vai mudar. Antes, era sempre voltado... As colônias de Portugal eram de extração, principalmente as aqui da América, tá? Porque, por exemplo, existia Reino, que era uma espécie de uma colônia também de Portugal, que não tinha esse objetivo. Mas aqui nas Américas era, porque ele chegou aqui e não viu ouro, então também não tinha muito objetivo no início. A extração era mais ligada ao Brasil, né?
Depois é que eles vão começar o processo de povoamento em 1530, mas também não é um povoamento para crescer. Por exemplo, lá nas colônias britânicas, como eu falei para vocês, as colônias do norte, desde quando elas chegaram lá, eles já começaram a desenvolver um comércio e uma pequena indústria, mesmo que seja uma manufatura ali em que a pessoa produz só a roupa da comunidade, mesmo que seja só isso. A gente era proibido. A gente só vai ser liberado ter uma pequena indústria no Brasil a partir de 1800. Veja, são 300 anos de extração. Se a gente tem 500 anos de país, você não acha que isso tem um efeito direto em quem nós somos hoje? Nos nossos pensamentos hoje? É lógico que tem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui nessa parte histórica, tá? Por que que a gente foi construído do jeito que a gente é. Então, a coroa procurou estimular a ocupação do território, enviando colonos para o Novo Mundo. A partir de 1531, o fidalgo, né, Martim Afonso de Souza, é importante porque esse cara aqui, gente, vocês sabem que eu não sou o tipo de professora que fico pedindo nome. Os professores só ligavam para o pau-brasil, aqui no Brasil, principalmente, eles pegavam poucas coisas que eram das partes tropicais do nosso país, né? É que o pau-brasil usava para tinta, então vai ser bem vantajoso. Mas a partir de 1530, que é o período de colonização, aí eles vão produzir outras coisas, vão pegar outras coisas. Esse cara aqui é bem importante. Eu, como eu disse, não sou o tipo de professora que fico pedindo nome para vocês. Se vocês conhecerem outros professores de história, pedem nome de todo mundo. Eu nem sou assim tão apegada, mas eu quero que vocês saibam os nomes principais. E o do Martim Afonso é muito importante, porque ele foi o cara que começou aqui o processo de colonização, de povoamento no nosso país, no nosso território. Lembrando que eu falo nosso país, mas o nosso território onde a gente mora não era território português, era território espanhol. Como eu disse na semana passada, quando eu falar disso que a gente está explicando aqui, lembra de estar Tratado de Tordesilhas. A gente já vai mostrar aqui uma imagem dele. Aqui, Tratado de Tordesilhas. Lembra? Era uma linha divisória que dividia, né, o mundo no meio, em que todo lado oeste ficava para a Espanha e o lado leste ficava para Portugal, certo? E essa parte aqui, olha, era de Portugal. A gente ficava um pouco mais para lá, tá? Que a gente está mais pro meio aqui. Então a gente não ficava, não fazia parte de territórios portugueses. Como que vai acontecer isso? Lá mais para os próximos 3, 4 capítulos para frente eu explico, tá? Tinha muitas brigas por causa disso, por causa do pau-brasil? Você está falando? Porque, ó, só Portugal poderia pegar o pau-brasil. Então, as pessoas que... Ah, por causa da linha? Então, tinha, mas principalmente com outras civilizações, com outros povos. Por exemplo, os holandeses, os ingleses, os franceses, eles eram nações muito importantes, tá? Só que Portugal e Espanha vai lá e divide o mundo no meio, basicamente. Então eles vão ficar assim, e a gente? Não vou ter direito a nada? Eu também quero. Então eles vão tentar invadir vários momentos, né? Dessas colônias, tá? Por exemplo, aqui perto, né? Aqui para cima, na América do Sul ainda, nós temos a Guiana Francesa. Não é à toa que tem esse nome. Na verdade, quem nasce aqui na Guiana Francesa, aqui na América do Sul, é considerado francês também. Porque é território francês. Até hoje eles não ganharam, não são libertos. Professora, mas do tempo eles não são libertos ainda. Algumas nações escolheram não se libertar porque ia ter muito encargo difícil que eles não iam querer resolver. Outras não, ainda estão tentando mesmo. Tipo algumas colônias inglesas. Mas a gente vai estudar isso primeiro em geografia, antes de estudar história. Então, voltando aqui, né? Tratar Tordesilhas. Falei, é importante de você lembrar isso aqui, porque por causa desse Tratar Tordesilhas e com todas as invasões constantes, já que as feitorias não estão muito certo para cuidar do território, vai ser necessário construir as capitanias hereditárias. Gente, isso é muito importante de história. É um conteúdo que vocês estudam desde o quarto ano, mas vocês precisam saber, tá? Isso aqui é a base, principalmente de história do Brasil, não tem como.
Os donatários eram portugueses? Sim. Eu já vou falar, vai ter 3 slides só sobre os donatários. Mas sim, eles são portugueses. Então, apenas as feitorias não foram suficientes, né, para garantir a proteção, criou-se a ideia de capitanias hereditárias. Não foi aqui que eles inventaram, eles já praticavam capitanias hereditárias em outras colônias, tá? Tentativa de colocar a colonização nas mãos da iniciativa privada. O que significa isso? Lembra que lá na Inglaterra, quando eles foram colonizar as 13 colônias, não foram o governo inglês que foi lá, fez cidade, que foi lá e protegeu, não foi eles. Eles falaram assim, olha, a gente quer que o povo vá, então vai. A gente faz acordo só de pagar umas taxas. Então, os portugueses vão tentar fazer a mesma coisa aqui, né? Só que isso não vai dar certo. Porque eles eram muito mão de vaca, não ajudavam em nada. Então, vão ser divididos, né? O governo português dividiu sua colônia americana em 13 faixas de terra, lineares e paralelas, vocês conseguem ver, né? Aqui é legal porque tinha o nome, ó. São Vicente, por exemplo, que foi administrado por Martim Afonso de Souza, que a gente acabou de falar, e é de Pernambuco, que cortou aqui no... Mas vai criar duas... São as duas únicas que vão dar certo, tá? Então, Tratar Tordesilhas foram entregues a 12. De 15 territórios, 12 foram entregues a 12 pessoas da elite. Então, uma pessoa tinha dois. Duas pessoas tinham dois. Da elite portuguesa, chamadas de donatários. Então, quem cuidava da capitania hereditária era o donatário. Era a tarefa dele, então, de iniciar a colonização por conta própria, tá? Gente, só que era tudo função do cara, entendeu? O governo português não queria ajudar em nada. Então, se tinha que fundar a vila, era o donatário. Se tinha que doar terra ali, achar as pessoas que iriam, né, cuidar da terra, era o donatário que fazia. Ele que ia direcionar quem eram os funcionários. Cabia também a ele cobrar os impostos das pessoas que trabalhavam ali, com o objetivo de pagar os impostos que tinham que ser cobrados pelo arrendamento da terra para Portugal, tá? Outra coisa sobre os donatários é que a maioria deles eram da elite. Peraí. Tô lendo o chat. Como você falou, quem nasce na Guiana Francesa é francês. Então, quem nasce no lado Portugal era português? E do lado da Espanha era espanhol? Não. Esse conceito, né, de Guiana Francesa ser francês é um conceito atual, porque eles ainda são considerados território. É porque é um negócio meio complicado, você tem que dar uma pesquisada sobre isso, porque são várias subdivisões, mas e seria bom você saber, mais para conhecimento, assim, para ficar mais claro. Mas existem colônias e existem territórios agregados, como se fosse isso. Não é esse termo, que eu esqueci agora, o termo é um nome meio difícil, mas esse território agregado é como se fosse o mesmo território, entendeu? Não faz diferença. Eles desconsideram o oceano que está no meio, entendeu? É como se fosse parte do território da... É diferente quando era no Brasil. O Brasil era colônia. Não era território que representava Portugal. Era um território de Portugal, entendeu? Não era a mesma coisa. Fez sentido? Por que tinham 12 donatários se eram 15 porções de terra? Vários motivos. Primeiramente, porque essas pessoas realmente eram mais importantes e precisaram, né, ganhar assim. Era como se fosse um benefício, né, ganhar essa terra. Segundo, porque ninguém queria vir. No final, a maioria deles nem vem mesmo, entendeu? Acaba que só 2 dá certo, porque acho que só 5 ou 6 vêm. Faz um tempo que eu não estudo sobre quantos vêm e conhecer as outras capitanias, porque eles não eram muito de escrever, né, sobre isso. Foi difícil de achar informação. Então, né? Donatários deveriam ter condições financeiras favoráveis, então eles precisavam ter dinheiro para tudo isso, né? Para bancar toda essa estrutura, as construções que ele ia ter que fazer, o desmatamento para colocar ali as vilas, né? E tudo mais, era tudo a cargo dele, tá? O governo português entregou as capitanias hereditárias a militares e altos burocratas da corte de Lisboa. Aí eu quero que vocês pensem, se você vive na corte, tem uma vida ali luxuosa, né? Porque a corte portuguesa
são de pessoas ricas, nobreza, né? Pessoas ligadas ali ao comércio, pessoas importantes, influentes, que conhecem tudo que é bom e de melhor. Você vai largar tudo isso para gastar dinheiro aqui no Brasil em 1.500? Você faria isso? Responde aí no chat. Faria ou não faria? Então, a maioria não vai querer vir, porque não vai querer largar a vida de luxo. Repete. Uhum. Eu perguntei, por exemplo, se você vive lá numa situação de corte portuguesa, né, junto no castelo, ou toda a estrutura do castelo real, né, convive com o rei, com a rainha, com toda a comida, toda a estrutura, tudo que vocês têm de bom e do melhor do reino português em 1500, toda a estrutura que vocês têm lá, né, que é uma cidade, Portugal, por exemplo, foi o primeiro país existente no mundo, né? Foi um dos primeiros. Eles, por isso que eles são tão importantes, porque eles foram os primeiros que se estruturaram como país. Então, com tudo aquilo que eles tinham, você ia largar tudo para vir morar no Brasil. Em 1500 não tinha nada. Só tinha bicho indígena que não ia querer que seu território fosse tirado e vários perigos, né? Que você não sabe ainda se tem terremoto, se tem furacão, outras coisas que você desconhece. Então, assim, a maioria do pessoal não vem, tá? Porque não é fácil. Então, os donatários poderiam passar a posse da terra a seus filhos. Por exemplo, a Mariana, eu vou falar, Mariana, essa casa que eu moro aqui é sua, tá? Você pode emprestar, você pode alugar, você pode fazer o que você quiser com ela, tá? É como uma casa de aluguel. Quem mora de aluguel vai entender o que eu tô falando. Você pode até alugar de novo? Pode. Uma parte, pelo menos, né? Se tiver no contrato, se tudo ok, ok. Pode alugar, pode vender tudo. Não pode vender. Pode alugar, pode fazer outras coisas. Você pode até deixar com que seus filhos depois continuem vivendo aqui. O problema é, você não pode vender, porque a casa não é sua. Então, essas capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho, por isso hereditário, mas a posse ainda era de Portugal. Era como se fosse emprestada, ou alugada mesmo. Você pagava imposto, né, para produzir aqui. Então, você não poderia vender para conseguir até pagar os custos de tudo que você gastou. Outro fato, né? Nem todos os donatários colonizaram suas capitais, suas capitanias. Eles precisavam arcar com todos os custos da viagem entre Portugal e América, e era caro e era demorado. A pessoa levava mais ou menos 4 meses para chegar aqui. Então, tinha que ser alimento, estrutura. Lembrar que o que você esquecesse em Portugal não tinha como voltar. Antônio escreveu: toma minha casa. Agora ela é sua. Não pode vender porque ela não é sua. Ela não é totalmente sua. Você paga um imposto por ela. Isso pode ser chamado de arrendar, né? Por exemplo, se você tem um terreno e você quer arrendar, você meio que aluga o terreno para a pessoa. Ela pode construir uma casa, ela pode plantar, ela pode alugar também, não tem problema. Só que ela precisa pagar o imposto e ela não pode vender, porque a casa não, a estrutura não é dela, tá? Então gastava-se. Lembra que quando eu falei, né? Não dava para deixar uma coisa lá em Portugal e voltava a buscar. Então você tinha que ter tudo bem planejado, né, para ir. Muitos protestaram contra a obrigação de trazer colonos que a justiça haviam condenado, os degradados. Então, nesse período aqui, quando a gente fala degradado, são pessoas que roubaram ou fizeram alguma coisa de errada lá, né, em Portugal. Portugal não sabia o que fazer com essas pessoas, não tinha cadeia para todo mundo. Então, eles falavam assim: manda para colônia, que é bom que colônia tem gente lá que vai viver, né? Povoamento. Então, esses donatários, eles vão falar assim: além de todo o trabalho, eu ainda vou ter que trazer degradado, que seria meio que um bandido, né? Os donatários não poderiam vender porque era de Portugal, isso. A capitania que mais prosperou. Gente, isso aqui é importante. Se vocês estiverem com o livro, grifa isso, tá? Quais foram as capitanias que prosperaram? Primeiramente, a de Pernambuco, que foi entregue a Duarte Coelho, tá? Esse é o nome do carinha, do donatário. E ele criou 2 vilas importantes, que é
Igaraçu e Olinda, tá? E essas duas vilas vão prosperar ali a região de Pernambuco, principalmente Olinda, né? Ela tem uma estrutura bem grande. E eles vão poder. Essa é a capitania que vai dar mais certo, porque eles vão conseguir plantar cana-de-açúcar nessa região. A terra é muito favorável. E quando acaba o processo de extração de pau-brasil, é a cana-de-açúcar que vai bancar o Brasil por muito, muito tempo, tá? O único a quem ele podiam passar eram os seus filhos, isso? Opa. Promovendo casamentos. Então, o que ele fez também para poder facilitar ali? Promovendo casamentos com os nativos, incentivou a criação do gado, cultivo de algodão e cana-de-açúcar e a construção de engenhos. Gente, desculpa, eu tinha que ter colocado uma imagem aqui, mas é que eu queria mostrar a capitania para vocês. Mas eu queria que vocês vissem como que é uma imagem de engenho. Então, se você puder pesquisar depois, dá uma olhadinha lá. Porque existem duas formas de engenho. Primeiramente, quem foi ano passado ali no José Antônio Pereira, né, no museu, na excursão da escola, viu um engenho, aquela parte do lado de fora que tinha uma cabaninha, né? E o guia explicou, a guia, não sei quem, era a guia, né, que foi explicar pra gente, explicou que amarrava-se o burrinho e aí ia lá rodando a parte, rodando lá para que a cana de açúcar, a cana fosse triturada para todo o processo do açúcar, tá? Primeiramente, o engenho é aquele equipamento. Depois, no segundo momento, o engenho vai ser toda a estrutura da fazenda. Mas ainda não é. Isso daqui a gente está falando do equipamento que produz a cana-de-açúcar. Então, aquele que amassa a cana e faz todo o processo, tá? Então, ele vai intensificar essas produções. Em 1550, já funcionavam em Pernambuco 5 desses estabelecimentos para a produção de cana-de-açúcar. E isso vai crescer bastante conforme o tempo vai acontecendo, tá? Capitania, outra muito importante que eu falei que foram duas que deram certo, foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Obteve um relativo desenvolvimento com o donatário Martim Afonso, né? Em 1548, São Vicente contava com 600 colonos. Pensa, tinha até pouco tempo tinha 400 no território todo. Agora tem 600 só em São Vicente. Então já tem mais gente, certo? E eles vão fundar também aqui uma vila que é a Vila de Santos, tá? Essa vila vai ser exatamente o Porto de Santos depois, que vai ser desenvolvido e eles vão e outro grupo depois vai fundar a outra vila aqui, ó, mais para o interior, que vão ser os jesuítas, que vai ser quando eles constroem o pátio do colégio para ensinar tudo mais, estrutura para os indígenas, né, língua e tudo mais, eles vão fundar São Paulo, a minha cidade. Beijo. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Se alguém não entendeu, coloca alguma dúvida no chat aí. Se entendeu, faz um joinha para mim. Quantos projetos fracassados? Foram vários. Não entendi o que são os degradados. São pessoas que fizeram alguma coisa de errado lá em Portugal, por exemplo, roubaram ou mataram alguém, e eles não tinham o que fazer com essas pessoas, precisavam diminuir o número dessas pessoas, e eles vão mandar para a colônia, porque ninguém queria vir, então eles vão mandar essas pessoas para cá. De início, né? Porque depois eles vai ter um outro significado, que são os degradados da terra, que é outra coisa. Mas nesse período aqui é isso. São fora da lei, isso. Tá bom? Gente, quem puder colocar aí o nome no chat, por favor. Então, lembra que a gente falou há alguns meses atrás sobre a reforma protestante e a contra-reforma? Reforma protestante, Martim Lutero, né, que vai se rebelar contra a Igreja Católica, fundar o protestantismo, e isso vai levar com que a Igreja Católica perca muitos fiéis, né? A gente falou bastante sobre isso. Por causa dessa perca de fiéis, aí criasse a Contra-Reforma. E dentro da Contra-Reforma existiram, estou só recapitulando, existiram meio que umas subdivisões da Igreja Católica, tá? E dentro dessas subdivisões, uma delas era os jesuítas. Tem os franciscanos, tem outros grupos, né?
que cada um deles tinha uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa meio que, para vocês ser mais fácil de entender, seria uma linha que eles seguem dentro da Igreja Católica, tá? Para quem não é católico aí precisa entender isso. A gente já falou um pouco sobre os jesuítas e os franceses, que eles foram para a América Espanhola, mas aqui no Brasil foi os jesuítas. Foram os jesuítas que vieram. Em 1554, os jesuítas fundaram vão para o interior, né? Povoado que daria origem à cidade de São Paulo. Então eles criam esse pátio desse colégio, tá? E aqui bem na frente tem um obelisco. Eu tentei achar a foto que eu tirei, mas eu não achei. É porque era meio alto, eu não consegui tirar de cima. E o legal é de cima porque tem um mapa, né? Que ele é o Marco Zero de São Paulo. Ainda existe o pátio do colégio. Esse daqui, na verdade, é o pátio hoje. Pouca coisa sobrou daquela época, né? Porque a gente está falando de 1554, mas tem uma parede lá e a estrutura para que você possa conhecer, porque eles meio que refizeram o colégio depois de um tempo, tá? Que é o Marco Inicial de São Paulo. É um ponto turístico histórico, eu gosto de visitar essas partes, né? Então eu sempre vou. Como nada disso dá certo, tá? A maioria das capitanias não vão dar certo, então vai ser necessário um novo plano. As capitanias fracassaram, Portugal quase não tinha renda com isso, porque eles acharam, o pessoal vai para lá, vai produzir, vai mandar dinheiro, já que não tem ouro. Só que isso não dá certo, que a maioria daí vai, e os poucos que vão, coitado, acaba falido, porque não tem como tirar muito leite de pedra, né? Não, tinha que derrubar árvore, tinha que enfrentar indígena. Então, eram várias coisas que eram difíceis de conseguir produzir. Então, eles desistem daquela ideia das capitanias hereditárias e eles fundam agora o governo geral, tá? Que é um novo período. Lembra que eu falei que tinha 3 períodos iniciais? Primeiro, só a extração do pau-brasil. O segundo, capitanias hereditárias. E agora o terceiro, o governo geral. Se você quiser escrever isso aí, é bom também para ficar mais fácil de lembrar, tá? O litoral continuou sendo invadido e ainda tinha os conflitos indígenas, né? Principalmente, a invasão aconteceu principalmente pelos franceses, tá bom? O governo português decidiu alterar a maneira como administrava sua colônia. Em 1548, centralizou o controle administrativo, implantando um governo geral. Então, não teria mais um governo, né, para cada faixa de terra, mas teria um único representante para cuidar de tudo. Essa pessoa seria representante do rei aqui, tá? Então era como se o rei tivesse aqui, porque antes eram apenas pessoas que estavam arrendando a terra. Ele teria a função, então, de garantir o território, explorar o interior da colônia, que na época era chamado de sertão, né? A gente já falou sobre isso em geografia, se eu não me engano, que tinha a área litorânea, que era a parte mais colonizada, e para dentro era considerado sertão. Distribuir as sesmarias, o que é isso? São terras sem dono, né, que foram abandonadas ou que não tinha ninguém vivendo, algumas terras indígenas, né, que as pessoas, os colonos, né, quando a gente fala de colono, normalmente são portugueses que vieram, tá, gente? E aí os colonos, eles iriam ficar com essas sesmarias, nessas terras que foram abandonadas, tá? Então, eles também tinham, o governo geral também tinha a função de construir engenho, porque ele fala, Pernambuco deu certo porque tem cana-de-açúcar, então vamos produzir isso também, né? Então, ele vai começar a querer que as pessoas desenvolvam os engenhos, fazer alianças com os povos indígenas amigos e punir os nativos contrários aos colonizadores. Sabe aquela ideia do inimigo do meu inimigo é meu amigo? Era tipo isso que eles queriam, entendeu? Se tinha um indígena que era contra algum outro grupo, eles tentavam fazer amizade para acabar com aquele grupo indígena. Tá bom? E aí, nesse período, a gente tem o primeiro, né, governador geral, que é Tomé Souza, que é esse carinha aqui da imagem, tá? Chegou em 1549 com aproximadamente 1.000 colonos. Dentre eles, ele trouxe, né, uma estrutura. Funcionários públicos, soldados, religiosos. Gente, a Igreja Católica sempre vai estar presente no nosso processo de colonização, tá? Sempre, desde o início. Tanto que quando os primeiros, né, colonos chegaram, tinha sempre um padre, pelo menos um padre dentro do navio,
tá bom? E também os degradados, que o português insistir em mandar para cá. E aí vai começar isso, né? O primeiro momento, o governo geral vai se instalar na Baía de Todos os Santos, onde teve início a construção de Salvador. Então é aqui que vai ser construído, né, Salvador, fundada para ser a capital das colônias. Para vocês entenderem, as capitais do Brasil foram primeiro Salvador, mais para frente vai ser Rio de Janeiro e depois Brasília. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Se sim, coloca no chat, se não, faz um joinha. São Paulo nunca foi colônia, nunca foi capital do Brasil. Colônias francesas, né? Triste. Não foi, ainda assim, não foi suficiente para conter todo o território, né? Para cuidar com que os franceses não invadissem a região. Não só os franceses, os holandeses também vão invadir, mas vai ter um capítulo só para falar disso. Então criaram uma colônia na América, os franceses, né? Em 1555, o almirante francês Nicolas de Villeganon, assim, com 130 colonos, desembarcaram na Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, tá? Então eles já estavam ali colonizando a região do Rio, que seria o Rio de Janeiro, não era Rio de Janeiro ainda. Fundaram uma colônia. A colônia existiu por 12 anos, tá? Até 67. Então foi bastante tempo, né? Talvez os portugueses nem sabiam por muito tempo que isso acontecia, porque o território é muito grande, era difícil navegar pelo território todo. Os portugueses retiraram os franceses da região nesse ano. Os franceses na Baía de Guanabara estabeleceram diversas regiões no Nordeste, né? Cada vez mais eles vão. Eles foram expulsos, então eles vão invadindo outras áreas. Tropas locais impediram a criação de novas colônias. A França conseguiu se instalar no litoral do atual estado do Maranhão, criando a França Equatorial, era um território, né, francês. Durou 3 anos e constituiu um povoado que hoje é São Luís. Então foram os franceses, né, que construíram a região que hoje é São Luís do Maranhão. Em 1625, tropas vindas de Pernambuco conseguiu extinguir os franceses da região, tá bom? Então pensa, quase 100 anos, 100 anos lutando contra os franceses aqui, né? Tentando invadir o território. Gente, eu não sei, eu acho que eu não vou começar, deixa eu ver. Tem bastante coisa sobre os jesuítas, eu acho que eu vou falar na semana que vem basicamente só sobre eles. Aí a gente acaba o capítulo na semana que vem, tá bom? Porque falta só 2 minutos de aula. Alguém não entendeu alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Se entendeu, faz um joinha aí pra mim. Tudo bem, Fabiano? Alguma dúvida? Tá bom. Todo mundo colocou o nome no chat, gente? Semana que vem, então, a gente vai falar sobre os jesuítas, né? Que são essa ordem religiosa que eu expliquei para vocês, que vão fundar o Brasil junto com os portugueses. Na verdade, é uma união Estado e Igreja, tá? Estado com letra maiúscula. Quem colocou o nome no chat? Wesley, aí. Antônio, Suelen, Daniel, Mariana. Mais alguém? Se não é isso, fiquem com Deus. Até amanhã.